Palavra de Deus proseada. Então voltamos mais uma vez, mais uma semana. Estamos aqui refletindo, rezando, estudando acerca do livro de Jó, um dos livros mais emblemáticos da Sagrada Escritura. E hoje teremos a participação especial do nosso amigo irmão Evanilson. Olá, pessoal de casa. Hoje, como o professor João falou, daremos seguimento aos estudos do livro do Jó. E com isso também agradecemos a participação de todos vocês que nos acompanham através das nossas plataformas digitais nesse pequeno momento de formação bíblica. O Frei Carlos Mestres, recordo aqui dele, faz uma comparação muito bonita de como é a palavra de Deus. Então ele disse que a palavra de Deus é como um pé de juazeiro que plantamos, não é como um pé de alface. Eu e o irmão Evanilson estávamos contemplando a natureza, contemplando ali a nossa horta, e vimos como o pé de alface rápido cresceu. O pé de juazeiro, a árvore juazeiro, quando você planta, é 10, 15 anos para começar a ter o juá, a frutinha, uma pequena fruta que serve muito para os dentes, e as cascas da árvore servem muito de remédio. Veja só. E a palavra de Deus também é assim. Ela não cresce como um pé de alface da noite para o dia. É como um pé de juazeiro, que vai crescendo aos poucos, mas que dá muita substância, né? Tem muita utilidade e serve de remédio. E aqui vamos continuar. Não somos especialistas em Sagrada Escritura, deixamos bem claro isso. Somos apenas leitores, estudantes de teologia. O irmão Evanilson aqui é formado em História, pode nos ajudar bem quando nós falamos, conversamos sobre o que foi o exílio de Babilônia, o pós-exílio de Babilônia, o momento em que esses textos estão começando a ser escritos ou estão tendo os acabamentos finais. Ficou redundante, mas é isso. Os acabamentos. Os autores sagrados estão fazendo ali no pós-exílio de Babilônia a construção literária desses textos. E hoje vamos encerrar o livro de Jó. Aqui nós não estamos fazendo leitura versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas estamos fazendo um apanhado geral de todo o livro e colocando as partes que julgo eu serem as mais importantes. No programa passado, falávamos do discurso que Satã teve com Yahvé e os males que caíram na casa de Jó. Agora, irmão Evanilson, no último episódio, eu não contei que também Jó foi ferido no corpo. Lá no capítulo 2 do mesmo livro de Jó, nós encontramos que, mesmo tendo perdido todos os bens, Jó não amaldiçoou a Deus, continuou fiel. E nós dizemos aqui que Jó era todo o povo. Não interpretar Jó como sendo um personagem, mas um personagem que representa todo o povo de Deus indo em cativeiro para a Babilônia ou sendo massacrado pelos assírios. Até aqui falávamos que Israel Norte teve uma ascensão econômica bastante antes de o Império Persa, ou melhor, o Império Assírio chegar e destruir tudo. Os hebreus também foram sempre massacrados pelas superpotências, também pela Pérsia, mas muito tempo depois disso. Veja lá no capítulo 2, o versículo 4. O Satã respondeu a Yahvé e disse:
pele após pele, para salvar a vida. O homem dá tudo o que possui, mas estende a mão e fere-o na carne e nos ossos. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Seja, disse Yahvé a Satã, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E o Satã saiu da presença de Yahvé. Pode continuar. Ele feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para coçar e sentou-se no meio da cinza. Olha só que impressionante. O único amigo de Jó, o que sobrou de tudo que ele possuía, foi um caco de telha. E esse caco de telha servia para ele coçar suas feridas. O que significa isso? Podemos interpretar da seguinte forma: quando o ser humano fica na profunda solidão, quando o homem e a mulher de hoje também chega ao fundo do poço, muitas vezes não tem paciência, pensa logo em se suicidar. Não é assim? Isso. Aplicando para Jó, se Jó não tivesse consciência, se Jó não tivesse amor, o que teria feito ele? Teria suicidado. Ou poderíamos dizer, teria sufocado, matado Deus. Mas o povo de Israel ficou perseverante, viu? E disse que existe um Deus. E esse Deus é o nosso Criador e o Criador de todas as coisas. Não é Marduk, o Deus dos babilônios, o Criador, mas o próprio Senhor da história, que é o nosso Deus, o Deus do povo de Israel. Todos queriam que eles abandonassem o Deus, o seu Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Mas na realidade eles foram perseverantes. Diz que na festa de Marduk, o grande deus babilônio, ele ia à frente e os outros deuses dos outros povos dominados seguiam atrás. O de Israel levava-se os vasos do templo. Por quê? Porque não tem uma imagem de Deus. Mas mesmo assim, eles ficaram perseverantes. E o que acontece? Os amigos nesse momento. O que acontece quando aparecem os amigos nesse momento, irmãos? Aparece para ajudar ou para ver que a pessoa está na pior? Quando aparece ou foge, quando você está na pior. Mas no caso de Jó aqui, apareceram 3 amigos. Mas os amigos diziam, esquece esse teu Deus. Amaldiçoa ele. Por quê? Porque ele deve ter feito alguma coisa. Você, Jó, fez alguma coisa contra ele para padecer até no corpo. Você pecou. Você cometeu algum crime. Porque a Teodiceia passada dizia assim: se Deus quer recompensar, o justo deve recompensar nessa vida e deve castigar o injusto nessa vida. Porque para esses autores aqui não existe vida pós-morte. A recompensa será aqui. Onde é a terra prometida para eles? É Canaã. E Deus vai dar a terra, a descendência, porque é a descendência que vai usufruir daquela bênção. Compreende? Não se tem um pensamento, eles ainda não têm a noção que existe um céu, que os justos vão para o céu. Entende? Que os justos serão recompensados no céu. Então aqui o dilema é acabar com a velha Teodiceia. E vai ser muito difícil.
Por quê? Jó vai dizer que não pecou. E ele vai fazer um exame de consciência. O exame de consciência, você pega aí na Sagrada Escritura, nós não vamos ler todo. Mas é o capítulo 31. O capítulo 31 é o exame de consciência. Uma pessoa íntegra, em todos esses pontos de vista, como Jó, merece sofrer? E pelo contrário, malandros, pessoas objetas, que gostam de fazer os outros sofrer, têm uma grande riqueza, sabia? Pessoas maldosas, pessoas fofoqueiras, que levantam falso, parecem aos olhos deste mundo ter fama, ter poder, estar por cima de tudo e de todos. E o justo? O que acontece com o justo? Só padece. Está como Jó. Tá como Na pior. Jó. Na pior. E ainda por cima está doente. Sabe? Até a psicologia nos ajuda. Quando uma pessoa está sendo muito pressionada, ela padece muito também na carne. E a Sagrada Escritura traz um pouco disso. Uma pessoa muito pressionada, como Jó estava sendo, dizendo que ela fez algo que ela não fez, é uma coisa muito triste, sabe? Então, faz com que ele brade, digamos assim, que é um grande brado de Jó nesses versículos. Agora, leia o versículo 1. Esse é um protesto de integridade pessoal. E eu vou dizer só os versículos que você deve ler. É o grande exame de consciência. Também nós, quando vamos nos confessar, fazemos um exame de consciência. Sabia disso? Sim. E Jó aqui, no Antigo Testamento, fez isso. Veja o versículo 1. Eu fizera um pacto com meus olhos, para não olhar para uma virgem. Olha só. Não olha para uma virgem. Por quê? Porque já era um homem casado. Então, não pecou contra a castidade, nem cometeu adultério. Veja lá, o versículo 7. Se desviaram do caminho os meus passos, e o meu coração seguiu as atrações dos olhos, e se apegou alguma mancha às minhas mãos. Versículo 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, estive à espreita à porta do vizinho. E o versículo 11. Por isso seria uma infâmia, um crime digno de castigo. Então, ele está dizendo assim, olha, se eu pequei, se eu fiz isso, mas ele tem grande consciência que não fez, eu mereço castigo, eu mereço ser castigado. Mas se não fiz, por que estou sofrendo? Veja o protesto social, que começa do versículo 12 ao 18, mas você vai ler só o versículo 13. Se deneguei seu direito ao escravo ou à escrava, O versículo quando 39. deitava comigo. O versículo 39, só a primeira parte, sempre só a primeira parte desses. Se comi o seu produto sem pagar, O 16, asfixiando aquele que o cultivou. o 16, Se fui insensível às necessidades dos fracos, se deixei tristes os olhos da viúva. o 17, Enquanto comi meu bocado sozinho, sem reparti-lo com o órfão. o versículo 19, Se vi um miserável sem roupas, um pobre sem cobertor. o versículo 21, Se levantei a mão contra o órfão, o versículo sabendo-me 23. importante na porta. Porque o castigo de Deus seria meu terror, não subsistia diante da sua majestade. Veja que ele percebe que não cometeu esse crime. Que a gente sempre fala aqui no livro do Deuteronômio. Bênção e morte. Bênção ou maldição. E as maldições estão muito ligadas com esses pecados aqui. Isso aqui é o pecado social, protesto social.
E então Jó, fazendo esse exame, ele diz: mas eu não fiz isso? Por que se acabou todos os meus filhos? Por que fui desterrado? Por que estou desolado? E os amigos dele, os 3 amigos, vão sempre dizer: você fez alguma coisa e por isso Deus está te castigando. E aqui é uma resposta. E vamos ao protesto de integridade religiosa. O versículo 24. Se pus no ouro minha confiança e disse ao ouro mais puro: és minha segurança. O 25. Se me comprazi com minhas grandes riquezas, com a fortuna amontoada por minhas mãos. 26. Se olhei para o sol resplandecente, ou para a lua que caminha com esplendor. O 31. Se homens de minha tenda disseram: oxalá não deixasseis saciar de sua carne. O 33. Se ocultei meu delito aos homens, escondendo no peito minha culpa. E o 34 para finalizar. Por temor diante da gritaria da multidão, e por medo do desprezo dos parentes, a ponto de me manter calado sem pôr os pés para fora da porta. O versículo 35 é muito importante. Oxalá ouvisses quem me ouvisse. Esta é minha última palavra, que me responda Shaddai. Veja só, o texto é tão emblemático. Ora chama Deus de Yahvé, certo? E ora chama Deus de Shaddai. Ora coloca o Deus de Madian, que é Yahvé, um Deus que vem de fora de Israel e entra dentro de Israel como Deus verdadeiro e único. E ora chama de Shaddai, o Deus dos montes. Que o Deus dos montes venha ao meu socorro. Existe 2 Jó. Um Jó sumério e um Jó babilônico. Certo? Dentro do livro, dentro do mesmo livro. O Jó da época babilônica, ele fala Yahvé. Ok? E ele apresenta os argumentos de que não cometeu um crime. O Jó babilônico, foi o que eu falei, né? O Jó babilônico. O Jó sumérico é aquele que sempre coloca Deus como um Shaddai. E é quase que um desespero. E nesse desespero, mas mesmo dentro desse desespero, ele encontra-se acalentado e procura ali a vida. Beleza até aí? Uma parte muito difícil do livro, e creio que a parte mais difícil do livro, é o chamado elogio à sabedoria. É uma das partes que os autores gastam tempo, porque ele não fazia parte da obra originária. É um acréscimo bem posterior, que é o capítulo 28. Seria o grande silêncio. Talvez aqui vamos interpretar que seria a união entre o Jó sumérico e o Jó babilônico. Ok? Veja também, eu vou lhe dizer só os versículos mais importantes. E eis porque o texto, o livro, passou a entrar no livro sapiencial chamado Livro da Sabedoria. Entende? Era preciso ter algo bem relacionado com a sabedoria. Mesmo que todo o livro de Jó seja uma grande lição de vida. O capítulo 28, encontrou? Sim. Como é que está o título aí na Bíblia? O grande título, o número 4. Elogio da sabedoria. Veja que é um acréscimo. Ele está entre o capítulo 24, veja só, tem o número 24, aí já pula Pro 28. por 28, porque é um acréscimo, tá bom? Não teria que comparar aqui os textos,
Mas aí nós não conhecemos muito bem as línguas, né? Teríamos que comparar a tradução da Septuaginta, a tradução de Jerônimo, para sabermos por que desse acréscimo. O versículo 1. A prata tem as minas, o ouro, um lugar onde é depurado. O versículo 5. A terra que produz o pão, por baixo é devorado pelo fogo. O versículo 12. Mas a sabedoria, de onde provém ela? Onde está o lugar da inteligência? Essa é a grande pergunta. Porque mesmo que Jó tenha sido massacrado, tenha sido humilhado pelos seus amigos, pela sua esposa, abandonado por vezes, seus filhos morreram, mas uma coisa permaneceu em Jó. O quê? Que mesmo a doença não pode tirar. A inteligência, a sabedoria. E ela provém de quem? De quem provém a sabedoria? De onde provém a inteligência? Nós sabemos explicar? Não. E por isso atribuímos a ela Deus. Quem é a pura sabedoria? Quem é a pura inteligência? Deus. O versículo 28. E disse ao homem: o temor do Senhor, eis a sabedoria, fugir do mal, eis a inteligência. Então Jó passou toda a vida fugindo do mal, procurando fazer o bem, colocando-se à disposição e a serviço de Yahvé ou de Shaddai, seja qual dos dois Jó você quiser preferir, o sumérico ou o babilônio. Mas o interessante é que mesmo tentando romper com a teodiceia tradicional, o livro não nos dá uma resposta. O interessante é que esse livro parece ser escrito no mesmo momento em que era construído o livro de Isaías. Sabe que tem o canto do servo sofredor? Sim. Já ouviu falar do canto do servo sofredor? E a história de Jó se parece bem com o quarto canto do servo sofredor. E também é o momento em que esses autores estão colocando bem que não o Deus Marduk é o Criador, mas o Deus de Israel. E creio que você está escutando bem o Frei Hildo falar que na escrita do Pentateuco tem uma linha chamada sacerdotal, não é? Os escritos sacerdotais. De um lado está o javismo, do outro sacerdotal, as correntes que escreveram o livro do Pentateuco. Essa corrente aí é sacerdotal. E o que eles colocam aí nesse livro do profeta Isaías? Creio que é o terceiro Isaías. Você encontrou? Sim, o Isaías 50, Sim, diga aí os versículos. versículo 4. Pode ler. O Senhor Yahvé me deu a língua de discípulo, para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso, os que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor Yahvé virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma perdeneira, e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Até aí tá bom. Vê se não parece com a história de Jó. Sim. Ele perdeu tudo, ele escuta os amigos, ele conversa com os amigos, apesar que os amigos, em vez, tentam de ajudá-lo, mas a ajuda que os amigos querem dar não é uma ajuda bem vista aos olhos de Deus.
e ele prefere ficar com Deus, com Yahvé, com Shaddai, o Deus único, vivo e verdadeiro. Que Deus fica ao lado dos massacrados, dos oprimidos, dos pobres. Então, percebemos que Deus reduziu ao absurdo, reduziu ao nada, colocou ele na lama, na cinza. E ele não sabe entender os desígnios de Deus. Como é que Jó pode entender os desígnios do céu? Como o livro termina? O livro termina no capítulo 42, o versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Jó faz penitência. Jó se faz humilde e aceita as dores que a vida lhe deu. Ele aceita, simplesmente. Só isso. Posteriormente foi acrescentado um epílogo. Mostra como Deus premia. E premia nessa vida. Olha só o que acontece. Veja lá o versículo 7. Quando Yahvé acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Temã: Estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Veja só, começa já dizendo que os amigos de Jó estavam errados. Veja bem que às vezes a democracia não é certa. Começa por aí. Eram 4, a mulher e os 3, dizendo que Jó estava errado. E ele continuou perseverante. Foi até o fim porque confiava em Deus. Agora, o que Yahvé fez com Jó, no versículo 10? Então Yahvé mudou a sorte de Jó, quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses e riquezas. Então, Deus premiou seu servo aqui. Percebe? O livro bíblico nos deixa sem resposta. A Bíblia pode deixar alguém sem resposta? Fica esse questionamento para nós, para os nossos internautas. É porque a revelação ela vai acontecendo progressivamente ao longo do caminho da história. Então, eles não tinham nesse momento capacidade de pensar, de perceber que o justo no céu é premiado. E a resposta vai ser em nosso Senhor Jesus Cristo, que como os padres da igreja podemos ler tanto o canto do servo sofredor, como o livro de Jó, à luz de Jesus Cristo. Quem foi que mais sofreu nesse mundo? Foi Jó ou foi Jesus? Foi Jesus, que abandonado até mesmo pelos seus familiares, viu? Nos textos sinóticos, Maria não está no pé da cruz, porque foi abandonado por todos, até mesmo por Deus. Mas Deus o faz justiça e ressuscita. E a justiça é a ressurreição, é a vida eterna. Eis o prêmio do justo. Agradeço a você, irmão Evanilson, pela participação nessa longa história. Acho que hoje nós se entusiasmamos muito, né? Falamos muito. Agradeço também ao pessoal de casa que nos acompanha e que nos partilha desse pequeno momento de formação através desse programa nas plataformas digitais da nossa paróquia São Miguel Arcanjo. Para encerrar, eu comecei aqui falando uma citação do Frei Carlos Mestres, do Pé de Juazeiro. O Pé de Juazeiro também é assim. É como Jó. Jó está sozinho lá se coçando com um caco de telha. Você vê o sertão, é tudo seco, mas está verde o pé de Joá. E muitas pessoas à beira da estrada podem ali no caminho sobrear, né, descansar para poder continuar a caminhada. E também
é como a história de Jó, o pé de juazeiro. Quando você corta ele, você pensa que ele morreu. Pensar que não, a árvore já está frondosa de novo, já está viva de novo. Então, temos muita lição a aprender do sertão, da natureza, porque a nossa vida é dom de Deus. Primeiro, como diz Santo Agostinho, Deus fez a vida. E depois a Bíblia para nos orientar na nossa vida. Muito obrigado, irmão Evanilson. Obrigado, caros internautas. Obrigado a todo o povo que participa desse nosso momento formativo com a palavra de Deus. Tudo de bom. Até logo.